Existem histórias que vivem nas frestas do tempo, sussurradas em fotografias amareladas e guardadas no coração de velhos contadores de histórias. E aqui no Auni Histórias, nós viajamos juntos por essas frestas. Antes de partirmos para a nossa história de hoje, eu faço um convite para você que nos acompanha, para que este canal continue a ser o nosso ponto de encontro. O seu apoio faz toda a diferença. Um like seu mostra que estamos na direção certa. E ao se inscrever, você garante que não vai perder nossa próxima viagem. Agradeço imensamente a quem já faz parte aqui do canal. Agora, vamos à história de hoje, que começa com um garoto, um velho e uma verdade em que ninguém mais acreditava. Uma saga que começou com a morte de um avô e o nascimento de um herói improvável. O filme de Tim Burton nos deu um vislumbre, uma porta entreaberta para um mundo de maravilhas e perigos. Mas a verdadeira jornada, com sua escuridão, seus sacrifícios e seu amor assombrado pelo passado, permaneceu selada nas páginas dos livros. Prepare-se para viajar através do tempo, para conhecer a história completa de Jacob Portman e o lar da senhorita Peregrine para crianças peculiares. Uma história sobre encontrar a si mesmo no lugar mais inesperado e descobrir que o maior romance de todos pode ser o de pertencer a uma família. Tudo começa com Jacob Portman, uma alma deslocada em um mundo perfeitamente normal. Sua vida era um mar de monotonia, ancorada apenas pelas histórias fantásticas de seu avô, Abraham. Histórias de uma ilha remota, de um orfanato mágico e de crianças com dons impossíveis. Uma garota que flutuava, um garoto invisível, uma diretora que podia se transformar em pássaro. Para o jovem Jacob, eram contos de fadas. Para o adolescente Jacob, tornaram-se os delírios de um homem cuja mente se perdia com a idade. Mas o elo entre eles era inquebrável, até a noite em que o pesadelo invadiu a realidade. Jacob encontra seu avô morrendo na floresta, vítima de uma criatura monstruosa que seus olhos mal conseguiam registrar. As últimas palavras de Abraham não foram um adeus, mas uma chave, um chamado enigmático para encontrar a fenda e o pássaro. Era o início de uma obsessão, uma busca desesperada pela verdade que o levaria à remota e nebulosa ilha de Canholm, no país de Gales. Lá, o que ele encontra é o fantasma de uma promessa. A casa, o lar das histórias, era apenas uma carcaça em ruínas, bombardeada em 3 de setembro de 1940. Uma tumba silenciosa. A esperança de Jacob parecia destinada a morrer ali, junto com os destroços. Mas o destino, uma vez posto em movimento, não pode ser parado. Atraído de volta às ruínas, Jacob descobre um baú, e dentro dele, as mesmas fotografias que assombravam sua infância. Então, ele não está mais sozinho. Crianças estranhamente vestidas o observam das sombras, levando a uma perseguição até um antigo arco de pedra. Ao atravessá-lo, o ar muda, o sol brilha diferente. A casa em ruínas está de pé, vibrante e cheia de vida. Jacob não apenas encontrou o passado, ele entrou nele. Ele é capturado por Emma, a garota cujas mãos incendeiam, e Millard, o garoto invisível. Eles os levam ao santuário da senhorita Peregrine, uma matriarca atemporal, uma Imbrian capaz de manipular o tempo. Ela lhe explica a verdade. Eles são peculiares e vivem protegidos dentro de uma fenda do tempo. Um loop que reinicia eternamente o mesmo dia, 3 de setembro de 1940, salvando-os das bombas e do envelhecimento. Naquele lugar, Jacob, o garoto que nunca se encaixou, finalmente encontra um lar. E também encontra um amor complicado. Ele se vê irremediavelmente atraído por Emma, a jovem corajosa e de temperamento forte. Mas no olhar dela, Jacob não via apenas o reflexo de si mesmo, mas a sombra de um fantasma, seu próprio avô, a quem Emma amara décadas atrás. O coração deles estava preso em um delicado e doloroso triângulo que atravessava o próprio tempo. A paz, no entanto, era uma ilusão frágil. Jacob descobre a verdade sombria que assombra o mundo peculiar. Existem monstros, os etéreos, que são pesadelos encarnados, criaturas famintas por almas peculiares. E piores ainda são seus mestres, os acólitos. Seres que já foram etéreos, mas que consumiram o suficiente para roubar a forma humana, mantendo uma alma vazia e uma crueldade sem limites. A chegada da senhorita Avocent, outra Imbrian, traz notícias terríveis. Os acólitos estão caçando Imbrians para um novo e profano experimento.
E então tem a revelação que muda tudo. Jacob não era um garoto comum que tropeçou em um mundo mágico. Ele era parte desse mundo. Ele era peculiar. E seu dom, assim como de seu avô, era a habilidade rara e vital de ver os monstros invisíveis. Sua chegada não foi um acidente, foi o destino. E a guerra, lógico, chega ao paraíso deles. Um acólito, disfarçado de pessoas próximas a Jacob por anos, finalmente ataca. Em uma batalha desesperada, Jacob consegue matar um etéreo, mas a senhorita Peregrine é sequestrada. A Fenda do Tempo entra em colapso. O dia 3 de setembro de 1940 finalmente termina, e o mundo real, com toda a sua crueza e perigo, invade o santuário. O paraíso estava perdido. Com seu lar em cinzas e sua protetora presa em forma de pássaro, as crianças peculiares são forçadas a uma fuga desesperada, lideradas ali por Jacob. Eles se tornam refugiados no tempo, navegando pelas águas perigosas do mundo em guerra. Sua única bússola é um livro de contos de fadas peculiares. E sua única esperança é encontrar outra Imbrine em Londres, que possa salvar a senhorita Peregrine. Sua caminhada os leva ao coração pulsante e ferido da guerra. Uma Londres devastada pelos bombardeios. Uma cidade de sombras onde o perigo espreitava em cada esquina. Eles encontram novos aliados em fendas escondidas, como os garotos cegos que vêm pelo som e a garota que comanda pombos. Mas a cada passo, os etéreos e acólitos estão em seu encalço. Eles finalmente encontram a senhorita Wren, sua última esperança. Enquanto ela prepara o ritual para trazer a senhorita Peregrine de volta, ela revela uma verdade apocalíptica. Os acólitos aprenderam a usar as almas peculiares para criar etéreos capazes de invadir as fendas no tempo. O último refúgio seguro da peculiaridade estava prestes a ser violado. O clímax é um golpe de traição que estilhaça seus corações. No momento da transformação, o falcão que eles resgataram não se revela como a senhorita Peregrine, mas sim como Cole, seu irmão cruel, um poderoso acólito que se infiltrou no grupo desde o início. A esperança se transforma em desespero. As crianças são capturadas, sua protetora está perdida e a guerra parece perdida. No caos, Jacob e Emma escapam. E é então encurralado por um etéreo que Jacob descobre a verdadeira extensão de seu poder. Ele não apenas vê os monstros, ele pode falar com eles. Ele pode controlá-los. Ele não era mais apenas um espectador em seu destino. Ele era uma arma. A batalha final os leva ao Beco do Diabo, um purgatório para os peculiares esquecidos, e é uma fortaleza impenetrável de Cole. Lá eles descobrem o objetivo final do vilão, a lendária Biblioteca das Almas, um lugar onde a própria essência da peculiaridade é armazenada, pronta para ser consumida. Em uma aliança instável com Bentham, o terceiro irmão Peregrine, um homem consumido pela culpa de ter ajudado a criar os etéreos, Jacob e Emma lideram uma invasão. A batalha que se segue é pelo destino do mundo peculiar. Jacob, agora um general de monstros, comanda seus etéreos contra os exércitos de acólitos. O confronto final ocorre dentro da Biblioteca de Almas. Cole, em sua ganância por poder, absorve uma alma antiga e se torna quase divino. Mas, em um ato final de redenção, Bentham se sacrifica, ajudando as Imbrines a colapsar a fenda, prendendo a si mesmo e a seu irmão tirânico para sempre no esquecimento. A guerra está vencida, mas a paz tem um preço. Jacob e Emma, o garoto do futuro e a garota presa no passado, encaram a dolorosa verdade. Seus mundos são incompatíveis. Eles se despedem, um amor nascido através do tempo, agora separado por ele. Jacob retorna para casa, para um mundo que não acredita mais nele. Seus pais, vendo apenas um garoto traumatizado, planejam interná-lo. Mas então, em um ato final de fé e família, a senhorita Peregrine e as crianças peculiares cruzam o véu do tempo e aparecem em seu quintal. A magia era real, a família era real, e a história de Jacob estava apenas começando. O verdadeiro romance de O Lar da Senhorita Peregrine não estava apenas no amor entre um garoto e uma garota, mas no elo inquebrável de uma família forjada não pelo sangue, mas pela peculiaridade. É uma saga que nos ensina que nossas maiores estranhezas são, na verdade, nossos maiores dons, e que um verdadeiro lar não é um lugar ou um tempo, mas as pessoas que nos aceitam e lutam ao nosso lado.
não importa quão monstruoso o mundo se torne. Eu espero que vocês tenham se conectado com essa história tanto quanto eu ao prepará-la. E o apoio de vocês é o que permite que este trabalho continue. Se gostou, peço com carinho o seu like e a sua inscrição no canal. Cada interação ajuda imensamente. E claro, fiquem à vontade para deixar suas impressões nos comentários. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.